Nesse vídeo você vai aprender o que é um site perfeito segundo o Google. É aquele site que ele gosta de mostrar no tráfego orgânico, aquele site que ele dá preferência para mostrar nos resultados gratuitos. E muito provavelmente você chegou nesse vídeo porque ou você está apanhando demais para fazer o site, para deixar ele bom performando no Google, ou porque você já está cansado de gastar dinheiro com tráfego pago e não ter um resultado satisfatório. Meu nome é Giovanni Ballarin, sou CEO e fundador da Mestres do Site, tenho 22 anos de experiência com criação de site e peguei todo esse conhecimento, organizei ele de uma forma digerível, mastigável, para você poder entender de forma fácil, mesmo você não sendo um especialista em criação de site e muito menos um especialista em SEO, tá bom? Vou trazer aqui para você esse conteúdo de forma bem objetiva e bem fácil de você aplicar aí no teu site. Vamos lá? Antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu trazer um pouquinho para vocês aqui o que rola em relação ao mundo do tráfego pago hoje em dia. Esse é um estudo um pouquinho antigo, ele é de 2022, mas ele só tem se mostrado válido ao longo dos anos. Se você pesquisar aí, você vai ver que o custo do tráfego pago ele está ficando cada vez mais alto. Sim, é isso mesmo. Cada vez mais o custo de geração de visita, de lead, de venda pelos trabalhos de Google Ads, Meta Ads ou qualquer outra mídia que você faça o impulsionamento, que você pague para aparecer ou pague para vender, ele está aumentando. Por que está aumentando? É a lógica. Você tem um espaço limitado, um espaço finito, em que cada vez mais anunciantes estão dispostos a concorrer por aquele espaço, tá bom? No caso do Google, você tem ali os 4 primeiros resultados de pesquisa, que normalmente são os mais disputados, e você tem cada vez mais anunciantes anunciando os mesmos termos. No caso do Meta, Instagram, Facebook ou qualquer outra mídia de display, você tem os mesmos espaços ali, você não tem uma base crescente de usuários tão grande quanto uma base crescente de anunciantes. Então, o espaço do anunciante ele vai ficando cada vez mais caro. E sim, o custo da tua lead vai ficar cada vez mais caro, não adianta, não tem o que você possa fazer, não tem um segredo mágico na tua campanha que você possa fazer para reduzir o custo da lead, a não ser que você esteja fazendo uma grande cagada aí na tua campanha, né? Aí eu não posso dizer. Mas é importante você entender esse aspecto do mercado do tráfego pago. E uma coisa que pouca gente sabe é que o tráfego orgânico do Google, ele gera 45% dos cliques. Quando rola uma pesquisa lá no Google, 45% das pessoas clicam nos resultados orgânicos. E somente 2%, menos de 2%, 1,8%, clica nos resultados pagos, que são aqueles 4 primeiros resultados. Restante tomam outras ações, cliques de Google, que daí seriam os widgets que o Google coloca lá, mapa, pesquisas, snippets de pesquisas e tudo mais, palavras-chave de Google, e 25% não clica em absolutamente nada, tá? Então isso aqui é um share de cliques aqui do Google, esse obviamente que é do desktop, do mobile muda, mas muda um pouquinho, não muda muito, mas a lógica é a mesma. É importante você entender isso, porque isso vai mostrar para você o quão importante é você fazer o que eu vou te ensinar nesse vídeo para melhorar o teu site para que ele de fato tenha tráfego orgânico, tá bom? São os resultados gratuitos lá do Google. Então vamos lá. Independente do cenário que você está, independente se você já tem site, se você não tem site, se seu site ele foi feito por você mesmo, se ele foi feito por um profissional, isso que eu vou te ensinar, você consegue aplicar. Não importa a plataforma que ele foi feito, tá? Tem algumas plataformas que possuem limitações, obviamente, mas de uma maneira geral você vai conseguir aplicar isso de uma forma muito fácil, tá? Deixa eu trazer aqui para você o conhecimento do que é o tráfego orgânico no ponto de vista do Google de uma forma bem simplificada, tá bom, gente? São 3 grandes pilares que nós precisamos entender. Primeiro é a otimização do teu site, aí a parte técnica do teu site que envolve programação, envolve design, envolve uma série de coisas. Depois eu vou abrir outros slides aqui para desdobrar mais sobre isso, explicar. Então, como o teu site foi feito, isso é importante você entender. Qual é a qualidade do conteúdo que você tem dentro do teu site, tanto dentro das páginas, quanto dentro de blog, eventualmente se você tiver blog, tá? É importante você entender que existe esse desdobramento
e o Google entende muito sobre questões de páginas estruturais, ou seja, páginas estáticas do teu site, e páginas variáveis, que são conteúdos que são colocados, por exemplo, em blogs, né? E você tem o item 3 aqui, o terceiro pilar, que é como o teu site se relaciona com outros sites, até como as suas páginas se relacionam entre si, por exemplo, links que você coloca de uma página para uma matéria de blog, de uma matéria de blog para uma página, e como que os outros sites falam do teu site, quem são aqueles outros sites e tudo mais. Eu vou trazer um overview aqui de uma forma bem objetiva e bem fácil de digerir, tá bom? Então, quando a gente fala do primeiro pilar aí, pessoal, quando a gente fala da otimização do teu site, a gente precisa entender ele em 3 dimensões, tá? Primeira dimensão é o design, que é como as informações estão dispostas na tela. Entenda o design como isso. Esquece aquele lance do bonito e feio, esquece isso. A gente tem que pensar aqui em usabilidade, até porque se você for pensar nas páginas do próprio Google, você vai ver que ela não tem grandes experiências ali de designs agressivos, coisas que os clientes falam muito aqui, tem que ter movimento, tem que ser dinâmico. Nos sites do Google não tem nada disso. Normalmente é um fundo branco, é texto, é uma imagem, é tudo muito bem posicionado, tamanho de fonte, tá? Então o que eu trago de dica aqui para você que você vai conseguir fazer no teu site? Analise ele aí, abre principalmente ele no celular e vê o tamanho da fonte que ele tá. Vê se você consegue ler tudo com clareza. Lembra que tem pessoas, as pessoas mais velhas, assim como eu, já chega na casa dos 40 anos, começa a ficar com dificuldade de leitura. Então pensa nessa população também, tá? Vê se os links que você coloca, que você quer que a pessoa tome ação dentro do teu site, eles estão com possibilidade, tamanho suficiente para a pessoa clicar sem correr o risco dela ter que ficar dando 2, 3 cliques antes de validar aquele clique que ela quer dar. O tamanho de botão tem que ser suficiente, tá bom? Toma cuidado para colocar link em texto e o texto está muito pequeno, e isso o Google aponta como um problema de usabilidade, joga a qualidade do teu site lá para baixo, tá bom? Então pensa nessa questão. Outra questão que é importante você buscar. Tenta ver se dentro do teu site tem alguma parte que você não consegue clicar, não consegue ler, por exemplo, um fundo claro, que no computador, pô, ficou legal pra caramba. É muito comum, as pessoas avaliam o site só no computador, aí vai lá no celular, a imagem muda de tamanho, de proporção, e fica um fundo claro com uma fonte clara, não dá para ler. Tenta corrigir esse tipo de problema, tá? Verifica todos os links do teu menu, vê se está navegando certinho, vê se todas as páginas estão abrindo. Sites que tem uma página só, muitas vezes o pessoal coloca o formulário de contato no rodapé de todos os sites. Então, o site da Mestres do Site, inclusive, assim, se quiser dar uma olhadinha lá, você vai ver. Tem Fale com o Especialista, ele rola. Então, todas as páginas vão ter essa rolagem. Se você está na home, se você está numa página de serviço, no blog, você vai clicar, ele vai rolar lá para baixo. Verifica se esse link está certinho, tá? Então, são essas dicas que eu te dou sobre design. E aqui você não precisa ser um grande designer para fazer isso. É só você se colocar no lugar do usuário, já é suficiente aqui. Outra coisa, a arquitetura do teu site, como as tuas páginas são organizadas. Vou falar disso mais para frente, vou mostrar um slide como é feito um mapa de estrutura, de arquitetura de um site, como ele deve ser organizado, principalmente para sites que têm um grande portfólio de serviços ou um grande portfólio de produtos. É legal você entender que quanto mais páginas você tem dentro do teu site, melhor. Porém, essas páginas precisam ter lógica e conteúdo. Não adianta eu ficar criando, eu trabalho com contabilidade, ficar criando uma página para cada serviço de contabilidade que eu tenho, daí eu crio lá a página e coloco 2 linhas de conteúdo. Não é isso, não é isso. Você precisa ter uma página que faça sentido ela existir. E essa página precisa ter bastante conteúdo. Lá na frente nós vamos falar sobre conteúdo, tá bom? Então a lógica da hierarquia do teu site, das páginas do teu site, ela precisa respeitar uma lógica semântica. Depois você vai entender sobre isso. E a programação. Aqui programação, eu vou pegar leve, né? Porque aqui é onde o calo aperta normalmente. Eu vou falar o item que normalmente todo mundo erra, né? E daí se você corrigir esse item, mesmo sem ser programador, você já vai melhorar muito a performance do teu site, o Google vai gostar mais do teu site, que é a leveza das imagens.
É muito comum eu entrar em site, vou te falar que 99,100% dos sites que eu entro, eles têm imagem ali em JPG ou em PNG, que é para piorar, as imagens muitas vezes com 1, 2, 3 megas de peso, coisa que para um celular, uma conexão ruim, demora uma eternidade, e o Google vai ver o teu site como um site pesado, um site lento. Então pega todas as imagens do teu site e já transforma elas num formato chamado WebP. E aí eu vou colocar na descrição aqui do vídeo um sisteminha para você poder fazer essa conversão, tá? O nome desse sistema é Squoosh. Eu vou colocar o link aqui, você entra nele, você sobe uma imagem JPG, PNG, e aí lá você converte ela, você redimensiona, você muda o formato dela para WebP, e aí você sobe, substitui aquela imagem em JPEG ou em PNG para WebP, tá bom? O WebP é um formato adequado para imagens de site e ele também tem a possibilidade de você ter ali fundos transparentes nela, tá bom? Como o PNG tem, tá bom? Então, se você fizer essa mudança das imagens de JPG e PNG para WebP, com certeza você já vai reduzir, às vezes, uma imagem que tem ali 1 mega para 40, 50K, né? Gente, é diferença, tá? 1 mega nós estamos falando de 1000K. Você está diminuindo muito o peso daquela imagem, o tempo de carregamento do teu site, ele vai ser melhor, tá bom? Então aqui eu trago aqui algumas layouts, né? Como eu falo de design, imaginar que seu site já está feito, você já está com o design feito lá. Verifica, faz aquelas verificações que eu falei para você no slide anterior, tá bom? Se não está feito, pega pesado aí com quem vai desenvolver o teu site, fala com o programador, porque a maioria não sabe disso que eu trouxe aqui para você, tá? Isso aqui são anos de experiência, você vai aprendendo, vai errando muito e aí vai desenvolvendo a tua metodologia própria. Organização semântica, que é o segundo pilar lá que você viu, né, da otimização do site, é importante você dividir em níveis as suas páginas, né? Então, nível 1, nível 2, nível 3, principalmente para quem tem grandes portfólios de serviços e de produtos, e organizar isso em categorias. Por exemplo, olha a quantidade de serviços que eu tenho aqui no site da Mestres do Site. Eu poderia ignorar esse nível 2 aqui e colocar tudo para cá, porém ia ser uma maçaraca só. Eu preferi organizar isso em temas, por exemplo, presença digital, nível 2, depois nível 3, criação de site, é um elemento de presença digital. Por que eu coloquei presença digital? Porque tem gente que pesquisa por presença digital. Tão simples quanto isso, tá? Se não tivesse ninguém pesquisando sobre presença digital, sobre tráfego pago, sobre inbound marketing, tráfego orgânico, eu ia anular esse nível 2 aqui desses serviços e ia jogar tudo para cá. Então você precisa fazer uma pesquisa, ver como que teu cliente normalmente pesquisa pelo teu serviço, para você organizar em categorias, subcategorias. Você pode chegar até nível 4, nível 5, depende de como o cliente pesquisa pelo teu produto, tá bom? É importante ter essa organização semântica, porque senão você vai jogar tudo no mesmo nível. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagina se eu não tivesse feito essa organização semântica aqui, e aí eu tenho, por exemplo, pessoas pesquisando por presença digital, pessoas pesquisando por criação de site, pessoas pesquisando por criação de landing page, pessoas pesquisando por criação de loja virtual. Se eu pego esses 3 exemplos aqui que eu falei do nível 3 e jogo para o nível 2, para o Google, ele num primeiro momento ele pode achar que presença digital é a mesma coisa que criação de site, e não é. Criação de sites está dentro de presença digital. Vocês entendem? Para quem vende produto é mais fácil, porque daí você tem categoria, subcategoria já de uma forma mais fácil. Para quem vende serviço é um pouquinho mais complexo, mas é importante você fazer isso. Isso daqui normalmente é o grande peso da qualidade do que o Google vai ver dentro do teu site. Eu dedico bastante tempo quando eu vou montar uma estrutura de um site SEO, ou para mim ou para os nossos clientes aqui. A nossa equipe é bem treinada para desenvolver isso com qualidade. Então, minha recomendação, cria lá um Excel, coloca nível 1, 2, 3, 4 e vai jogando, vai colocando informação, vai organizando isso de forma semântica e aí tenta chegar no melhor modelo que você vai conseguir executar, tá? Vou te dar uma dica, se você pegar uma estrutura dessa daqui e mandar para o seu desenvolvedor, para a empresa que vai desenvolver o teu site, ou para o programador, para o web designer, ele vai falar, caramba, que legal, você já montou a árvore toda do site, fica muito mais fácil, porque ele já sabe quais páginas que ele tem que criar, tá bom? Lembrando que cada linhazinha aqui é uma página, observa que tem até a URL aqui que eu já coloco, tá bom? Então, essa parte é fundamental, não ignore ela. E outra coisa, as imagens lá, né, depois você mede isso lá
no PageSpeed Insight, no GTmetrix. Eu prefiro 1000 vezes o GTmetrix. Aqui vocês veem relatórios do GTmetrix de alguns projetos que nós desenvolvemos com o tempo de carregamento. Ele precisa ser rápido, o site precisa abrir em 1 segundo, 2 segundos, estourando, porque senão você vai perder aquele visitante e muito provavelmente o Google vai te dar uma negativação aí em relação à qualidade do teu site. Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó, lá para a parte, a gente já viu o site otimizado. A gente já viu tudo que precisa ser feito para a otimização do site que vai estar ao teu alcance aí, tá? Agora nós vamos falar de conteúdo de qualidade. E aí eu vou avançar aqui nos slides para mostrar para vocês que existem duas maneiras de fazer conteúdos pro teu site. Normalmente, eu recomendo que você trabalhe, existem outras maneiras, lembra que eu estou resumindo, trazendo da forma mais simples. Eu resumo isso em de duas formas. Páginas estruturais, ou seja, páginas dedicadas a termos intencionais, ou seja, fundo de funil, normalmente o teu serviço ou o teu produto, né? Por exemplo, aqui no caso da Mestre Site, tem uma página lá de criação de site que fala sobre criação de site. É uma página específica sobre isso, né? E aí essa página, ela é minha página estrutural, ela tem muito conteúdo sobre criação de site. Porém, eu tenho também matérias de blog falando sobre criação de site. Aqui o exemplo que eu estou dando não é de criação de site, né? Porque a gente tenta trazer aqui uma vastidão de exemplos, mas eu tenho várias matérias dentro do meu blog falando sobre criação de site e elas estão conectadas. Eu vou falar lá depois em questão de backlinks, que são os conteúdos dinâmicos. Sem conteúdo dinâmico, gente, é muito difícil você indexar no Google hoje em dia em segmentos concorridos, tá? Então presta atenção. Se você está num segmento aí de concorrência média para alta, sem blog você não vai indexar. Não adianta. Né? Você vai indexar, a não ser que seu domínio seja muito antigo, você já está indexando lá entre as primeiras posições, beleza. Mas se alguém entrar no teu mercado começando a produzir bastante conteúdo de blog e tem um site bacana, um site bem feito, páginas estruturais bem feitas, esse cara em algum tempo vai dominar o teu mercado, tá bom? Então, sobre conteúdo, é importante você entender isso, que existem as páginas, e aí eu vou mostrar a questão de conteúdo, como isso precisa ser organizado, e você tem os conteúdos dinâmicos, que são essas matérias de blog, e eu também vou mostrar também as boas práticas de como tem que ser a sua matéria de blog. Normalmente, quando a gente fala matéria de blog, a primeira pergunta, mas ninguém lê. Lê, todo mundo busca informação. No Google, as pessoas estão em busca de informação. Se você não entrega informação, você não aparece. Tão simples quanto isso, tá bom? E você também precisa entender que nem todo mundo lê o conteúdo completo. As pessoas vão ler trechos do teu blog. O importante é você entregar a informação que vai te transformar numa autoridade naquele segmento que você está inserido, tá bom? Isso funciona muito para construção de marca e resultado de médio a longo prazo, tá bom? Quem tem visão empresarial sempre constrói o negócio com isso, pensando em médio e longo prazo. Empresário que pensa no curto prazo, esse cara normalmente nunca atinge os resultados que ele busca. Então vamos lá, ó. Vou mostrar para vocês agora exemplo, né, do que a gente pode fazer em relação à questão do conteúdo, tá? Desculpa a travada da fala aí, mas aqui é em tempo real mesmo. Então você vê aqui, ó, esse é um site que nós fizemos, é uma página de produto, tá vendo? Então você tem ali toda a organização semântica, tá vendo? bfdias.com.br, produto, sistema de aeração, fixo circular. Então é feita uma organização semântica. Dentro dessa página é importante que tenha o que a gente chama de breadcrumbs, que são essas, tá vendo? Essa possibilidade dele ir e vir entre as categorias dos produtos. Ele tem uma organização de títulos que precisa respeitar. Depois eu vou colocar também aqui na descrição o link desse sisteminha, que chama Detailed. Aqui você pode instalar no Chrome para você fazer essa avaliação. Deixa eu me tirar da tela aqui, ó. É esse Dzinho aqui que aparece, tá vendo que eu tô cheio de sistema aqui, que eu uso bastante coisa. Mas aqui você consegue ver o título da página, que precisa estar correto, né? Você precisa respeitar um tamanho de caracteres, ter a palavra-chave que você quer indexar aqui. A descrição precisa estar correta também da página. E o que é mais importante são os headings, são os títulos que você coloca.
você precisa ter no máximo um H1, que é o título principal da página, no caso esse daqui, ó, sistema de aeração fixo circular. Depois você tem que ter H2, alguns H2, e dentro dos H2, às vezes você precisa ter H3. No caso aqui, nessa página, você tem H3 dentro do FAQ, que é importantíssimo que você tenha também um FAQ em cada uma das suas páginas de serviço ou de produto, tá bom? E aí a página ela precisa ser fácil de navegar, fácil de ler, fácil de usufruir das informações. FAQ precisa ser inteligível também. Normalmente, se você põe FAQ numa página, se você coloca heatmap, elas são as partes mais vistas, é onde o cliente mais fica tempo lendo. Então, aproveite bastante o FAQ, aí o teu conhecimento comercial sobre os teus produtos, tá bom? Esse é um exemplo de uma página estrutural. Um exemplo de uma página de blog, né, de conteúdo variável, é esse daqui da Mestre do Site. Você vê que tem alguns elementos que são essenciais, são tags, ó, por exemplo, a categoria, né, e quem escreveu a matéria, quem foi o autor da matéria. Você tem aqui os breadcrumbs, igual que tinha lá na página estrutural, também tem que ter dentro do teu site, da tua página de blog, perdão. E você tem que ter atalhos, que são os H2. Lembra dos títulos que eu coloquei lá, H1, H2, H3? Essa matéria aqui também tem que ter o H1, né, que normalmente é o título da página. Depois o H2, aqui já tem alguns H3 dentro desse H2, então você tem vários H2 aqui dentro da matéria. Todos eles estão sendo listados aqui. Se eu quiser, como criar um site do zero, por exemplo, eu clico aqui, eu venho para esse conteúdo. E aqui dentro tem alguns H3 também, que são essas letrinhas menores, tá vendo? Então isso precisa estar organizado. Dentro dessa matéria tem que ter link levando... Perdão aí, pessoal, vai no natural aqui mesmo. Dentro da matéria tem que ter links levando para outras páginas, né? Então é importante você ter isso organizado. Por exemplo, aqui você tem um link para outra matéria do site, na verdade uma página. Não, é outra matéria de blog. E você não pode deixar de colocar a imagem certinho, e não pode deixar de fazer sua publicidade. Tá vendo aqui, ó, minha publicidade para o meu conteúdo gratuito. Eu tenho um conteúdo gratuito que chama 8 riscos e erros do seu site que podem fazer você perder muita venda. Inclusive, você já deve ter baixado ele para estar vendo esse vídeo. Então, esse é o que eu falo para você aí em termos de boas práticas para você trazer uma matéria de blog de qualidade. Tá vendo que ela é longa, né? Ela não é uma matéria qualquer. E aquele, ó, o exemplo que eu falei do link lá, ó, clica aqui, o tempo inteiro ele tá vindo para cá, tá vendo? Então em qualquer página do site ele clica, ele vem para cá, não importa a página que ele tá bom? Então, invista em conteúdo de qualidade para o teu site, usa aí as ferramentas que você tem disponível, usa ChatGPT, usa o que você quiser usar, não tem problema você criar conteúdo de inteligência artificial, desde que ele não seja genérico, né? Coloca a tua autoridade ali, coloca o teu conhecimento, porque senão vai ficar muito baseado no que só a inteligência artificial conhece, e aí não tem DNA ali, né? Fica meio ruim, tá bom? Então tenha isso dentro do teu site se você quiser indexar no Google. E é importante você pensar na relação. Eu trabalho com criação de site, eu tenho uma página estrutural de criação de site e eu também tenho matérias de blog falando sobre criação de site. Porém, eu posso falar sobre outros assuntos que remetam à criação de site, né? Ou marketing digital, ou tráfego pago. Tudo isso o Google vai ver como relação, tá? Um outro detalhe, uma dica fenomenal que eu te dou, lembra lá do autor que coloca, cria a página do autor. Não esquece de fazer isso. O Google analisa. Deixa eu mostrar novamente aqui para vocês a matéria da Mestres do Site. Por exemplo, eu tenho uma página aqui para cada autor que escreve. O WordPress é a ferramenta que faz isso automaticamente, ela é fantástica, né? Se você não usa o WordPress, recomendo que você use, porque aqui eu tenho uma página do autor, no caso do Marcos Roberto, que é um dos colaboradores aqui da Mestres do Site, e ele escreve muito conteúdo para a gente. Então é importantíssimo a gente desenvolver essa página, porque isso aumenta o EAT, ou seja, a autoridade que a sua empresa tem sobre aquilo que ela está falando. Uma coisa é o Giovanni hoje falar sobre criação de site, outra coisa é uma pessoa que trabalhou com borracharia a vida inteira e agora está querendo desenvolver site. O Google não vai ver relação entre o nome dela e criação de site.
Agora, se eu movimentar um conteúdo sobre criação de site, muito provavelmente o Google vai gostar mais desse conteúdo do que aquele novo autor, tá bom? Então é importante ter essa indexação também de páginas de autor. Então vamos lá, a gente já falou sobre os dois primeiros pilares e agora é hora da gente falar do nosso terceiro pilar, que são backlinks de qualidade. E aqui o que eu tenho para falar para vocês? Eu nem preciso trocar de tela. Você tem que ter conexão de links mesmo. A pessoa tem que ter a possibilidade de pegar, clicar num link de uma matéria sua, tá lá dentro da matéria, lendo o conteúdo. Ele tem que ter a possibilidade de clicar em algum lugar que você colocou o link lá e ir para uma página que fala mais sobre aquele assunto. Então vamos imaginar, eu estou falando lá numa matéria de blog de como criar um site do zero. E lá eu coloco um link falando que a mestre do site cria o site também, caso ele não queira criar sozinho. Lá eu coloco um link, ele clica e ele vai para a minha página de serviço de criação de site. Esse é o tipo de link interno. Ele precisa ter relação, não adianta você pegar e ficar largando o link lá, tá? Outra coisa que é importante, você precisa ter links externos, você precisa levar links para sites que falam daquele assunto também. Isso aumenta tua credibilidade. Melhor do que isso é outros sites falarem sobre o seu site. Você só vai conseguir isso com anos de produção de conteúdo, dá para você criar outros caminhos, mas eu não recomendo. O caminho que eu sigo aqui é produz um conteúdo de altíssima qualidade que outros sites não vão conseguir ignorar e vão falar sobre você. Isso acontece, tá? Naturalmente as pessoas buscam informação na internet e elas estão sempre fazendo referência ao que você faz, tá bom? Isso é importante. Você conseguiu isso, é lindo, é maravilhoso. E aí tem uma terceira dica aqui que eu dou, que é de ouro, pouquíssima gente sabe disso. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo também de como você, qual o lugar que você faz isso, mas é uma ferramenta do Google, ela é bem escondidinha, não é fácil de achar. Ela é uma ferramenta dentro de uma outra ferramenta chamada Google Search Console, e lá dentro você vai buscar informar para o Google os sites que você não quer ter relação, né? Ah, eu vi que o meu site aqui nas ferramentas de auditoria que eu uso, seja Ubersuggest, seja Ahref, seja SEMrush, eu vi que tem backlinks aqui que eu não quero que existam. Eu não quero que aqueles sites falem de mim, porque aqueles sites são ruins, né? Eles têm spam score alto. Se você identificou um site fazendo link para você com spam score alto, você vai entrar dentro dessa ferramenta que eu vou colocar o link aqui, e você vai mencionar lá para o Google que aquele link você não quer que exista. Daí ele desconsidera aquilo na hora de analisar os links que o seu site tem com outros sites da internet, tá bom? Pessoal, tentei trazer aqui esse conteúdo da forma mais fácil, da forma mais aplicável possível, e muito provavelmente vai surgir dúvidas, muito provavelmente vocês vão ficar com dificuldade, e a nossa equipe vai estar sempre à disposição. Inclusive, eu queria fazer um convite para você, que se você quiser descobrir exatamente o porquê que o teu site não indexa no Google, não aparece, o do teu concorrente aparece, eu tenho espaço na agenda dos meus executivos e também na minha alguns espaços para você fazer uma sessão estratégica gratuita. E se você chegou até esse ponto do vídeo, vou colocar na descrição o link para você clicar e se cadastrar e fazer essa sessão estratégica comigo, e eu vou te dar um relatório completo de todos os problemas que o teu site tem e basicamente é você sair ali corrigindo de forma pontual, precisa, sniper, tá bom? Então se você quiser ter esse benefício, clica no link, se cadastra, você vai se candidatar, meu pessoal vai avaliar as condições do que você tem para ver se faz sentido a gente agendar, porque a demanda aqui é muito alta. Minha agenda e a agenda dos nossos executivos, ela é muito concorrida. E se você for selecionado, eu espero que você possa usufruir e melhorar a posição orgânica aí do teu site, tá bom? Muito obrigado por ficar até aqui, te agradeço demais. Se gostou, clica no joinha aí, ajuda a gente a fazer a qualidade dos sites da internet melhorar, porque todo mundo tem a ganhar com isso. Um grande abraço!